Faremos a leitura bíblica em João, capítulo 17, versículo 21. Leitura bíblica em nome de Jesus, em João, capítulo 17, versículo 21. A palavra de Deus diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos orar em nome de Jesus? Obrigada, Senhor, por estarmos aqui hoje. Obrigada pela oportunidade da vida. Obrigada pela oportunidade de congregar. Agradecemos por todos os benefícios que o Senhor tem entregue a nós. Que neste momento possamos aqui refletir a Tua palavra, refletir sobre a Tua Escritura, Pai, para que possamos ser melhores cada dia. Somente pela Tua misericórdia, somente pelo Teu alcance, Pai, podemos e conseguimos, porque o Senhor é a força, o Senhor é a plenitude da nossa vida. Podemos todas as coisas conforme a Tua vontade e se o Senhor assim permitir. Oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Podem ficar à vontade. Nós vamos hoje refletir a respeito deste texto, à luz da palavra de Deus, entendendo que Cristo é o cabeça da comunidade. E se nós entendemos assim, se compreendemos que o Senhor Jesus é a cabeça, é porque existe um. Vamos repetir. Se Cristo é a cabeça, é porque existe um corpo. Muito bem. E esse corpo é gente. Entendemos assim? Porque quando nós dizemos que Cristo, ele é a cabeça, nós estamos trabalhando com uma representação, né? Então, existe um corpo, e esse corpo somos nós. Amém? Vamos entender como que funciona isso, porque às vezes fica uma linguagem abstrata, né? O corpo é gente, a cabeça é Cristo. Vamos entender como que funciona então. E primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: dá para eu tratar a minha cabeça separada do corpo? Estou até com medo, porque o Pedro está ali, né? O doutor Pedro. Dá para eu tratar, doutor Pedro, separado o corpo da cabeça? Não dá para eu tratar separado, porque é uma unidade. Não é cabeça, corpo, né? Tudo ligadinho uma coisa com a outra. Se está tudo ligadinho uma coisa com a outra, a gente precisa entender que se Cristo é a cabeça, significa que todos os outros membros precisam estar em conexão, certo? E aqui, o capítulo 17 de João é um texto maravilhoso, é um texto incrível, que se possível eu peço para você ler por completo, porque para a gente ler aqui ele é um pouquinho extenso. E por que eu digo que ele é maravilhoso, que ele é tão incrível? Porque é o próprio Jesus falando. Eu gosto muito da minha Bíblia, porque eu gosto de livro, né? Eu não sou muito do digital. Porque são as letras vermelhas quando Jesus fala. Então, o capítulo 17, ele é todo vermelho, né? Porque é Jesus falando. E é muito bonito, é muito lindo de saber que foi o próprio Jesus que disse essas palavras, porque é a oração de Jesus pelos seus discípulos. E aqui no versículo 21, Jesus estava dizendo assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E nós precisamos perceber aqui que Jesus está falando para seu Pai, para o nosso Pai, para Deus. Olha, é necessário que eles compreendam que somos nós, não tem separação, não existe força maior, somos um.
E é necessário que os discípulos, que nós possamos entender que nós também somos um. Então, por exemplo, quando tem uma música animada, né, que é para a gente bater palma. Todo mundo conseguiu bater palma aqui hoje? Tipo, tinha condição de bater palma? Ou tinha algum problema que não deu para você bater palma? Todo mundo? Nem todos, né? A minha mãe não conseguiu bater palma, porque ela está com a mão machucada. Então, não dá para ela bater palma, porque tem um membro que está ferido. É um dedinho, uma coisinha, tipo, mínima. Mas não dá para ela bater palma, porque aquele membro está ferido. E nós, enquanto filhos de Deus, enquanto uma comunidade, a gente precisa ter essa consciência. Que muitas vezes o corpo não funciona regularmente, porque um único membro não está bem. Porque um único membro não está legal. Por isso que eu acho, assim, Deus muito didático. Eu fiquei falando isso esses dias e talvez pareça repetitivo. Mas quando Jesus fala que nós somos um corpo, é para a gente entender isso. Que às vezes um membro desse corpo ferido vai atingir tudo. E aqui Jesus ele ainda diz no versículo 22, eu dei-lhes a glória que a mim me deste para que sejam um como nós somos um. Esse nós é Deus Pai e o Filho. Ele está dizendo, é importante que a igreja tenha essa consciência. Que todos nós somos um corpo só. E o versículo 23, ele segue dizendo, o próprio Jesus, eu neles e tu em mim. Ele dizendo para Deus. Para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens amado a mim. É muito bonito de ver quando Jesus fala assim, olha, é importante que vocês sejam uma unidade para que os outros entendam que eu fui enviado. Quer dizer que aceitar a Jesus é a partir da visibilidade que as pessoas têm de nós. Isso quer dizer que é o que a gente veste? Não só isso, mas também. É o que a gente come? Não só isso, mas também. É o que a gente fala? Não só isso, mas também. É o que a gente pensa? Ninguém sabe o que a gente está pensando, né? Não só isso, mas também. Então, o todo do ser humano, sejam as ações, os pensamentos, as práticas, e talvez você nem tem consciência disso, mas o que você pensa diz muito sobre Jesus. E isso é muito, muito rico. Você se sente rico? A partir dessa perspectiva, eu me sinto. Eu nunca esqueço um comentário que uma amiga nossa, eu falo amiga nossa aqui da igreja, porque todo mundo conhece ela, é a Johnny. Ela fez um comentário numa foto minha e eu até chorei. Tá? Que não é muito difícil para eu chorar, né? Mas eu até chorei quando essa amiga escreveu, era meu aniversário, eu postei uma foto, ela escreveu, né, palavras bem bonitas, e ela falou assim, eu vejo Jesus em você. Chorei, gente, porque, assim, eu me senti rica naquele momento, entendeu? Tipo, que é ser um corpo, saber como o outro está, ajudar o outro, e ser para o outro Jesus na vida dele. Por meio de uma palavra, uma ajuda. Luana, o meu ministério é a oração. Amém. Que bom que você tem esse dom de orar por pessoas. Mas seja prático também. Eu vou orar para que Deus ajude a Raquel, ela precisa disso e Deus vai prover alguém na vida dela. Tá, mas você talvez seja essa pessoa que pode. Eu sempre ficava me perguntando quando ouvia, né, que a gente devia orar pelos órfãos e pelas viúvas. Sim, nós precisamos orar por órfãos e viúvas, mas a gente precisa ser prático nessas atitudes.
O órfão está lá precisando de alimento, eu vou orar para que o alimento chegue. Não tenho nada, mas às vezes o que você tem é suficiente para ele naquele momento. E Jesus ele está dizendo, entendam, vocês são um corpo. Não tem maior ou menor, melhor ou pior. Tem alguma coisa no seu corpo que você, tipo, isso não presta, não vou usar? Ai, nossa, não usa esse dedinho para nada. Tira então. Não, né? Ninguém faria uma coisa dessas, que loucura. E a gente sabe que quando falta um membro do nosso corpo, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, não tem? Sim ou não? Precisamos. Se falta um rim no seu corpo, o que é que você precisa fazer? Tomar água mais que o necessário, né? Uma alimentação mais equilibrada, porque está faltando um rim. E se o outro rim que você tem, tipo, der ruim, você tem grana para comprar um rim? Então, assim, é importante entender que Jesus está dizendo, vocês são um corpo. Todos os membros precisam estar equilibrados. E esse de estar equilibrado é também entender que não dá para eu chegar aqui e começar a falar com vocês em tailandês. Tem alguém aqui que fala tailandês? Não ia fazer o mínimo sentido, né, Ana? Primeiro que não tem ninguém que compreende para traduzir, tipo, o corpo precisa estar falando uma língua só. Todo mundo tem que estar pensando para o mesmo objetivo. Claro, com as diversidades. Mas qual é o foco dessa comunidade aqui hoje? Qual é o nosso propósito? O nosso propósito é ser só mais uma estrutura nessa rua? O nosso propósito é apenas dizer, eu faço parte dessa igreja há 30 anos. E daí? O que a gente faz para isso valer a pena no nosso dia a dia? Em nenhum momento a gente vê Jesus falando assim, eu estou aqui há tanto tempo, e isso e aquilo. Ele é prático, Jesus é prático. E muitas vezes, com essa cultura acelerada que a gente está vivendo, com essa modernidade que a gente está vivendo, muitas vezes a gente valoriza sempre o eu, né? Para eu postar uma foto e ter uma quantidade legal de curtidas, né? Para eu postar um vídeo e viralizar. Não que isso não seja importante. Aliás, quem é do ramo do empreendedorismo tem que apostar nas mídias, né? Apostem bastante nas mídias. Mas eu, enquanto pessoa, muitas vezes eu tenho que stalkear, não as fotos do fulano lá longe, mas stalkear o meu vizinho, para eu saber o que ele está precisando. Esses dias eu passei uma vergonha tão grande, irmãos, mas tão grande. O Luan estava comigo, meu irmão. Claro, né? Não vou passar vergonha sozinha. Mas depois eu fiquei pensando, gente, que é isso? Eu moro na mesma casa há 20 anos, 21, por aí. Aí, um sábado à tarde, eu estava tomando um sol, né? Vitamina D. Passou uma senhora, uma idosa, uma mulher, assim, de uns 50 anos e uma criança. Não. Eu disse uma idosa e uma senhora de 50 anos. Não que quem tem 50 anos é idosa. Gente, falei errado. Não é isso, gente. Falei errado. Já tinha gente assim. Vocês entenderam? Viu como... tinha uma idosa e uma mulher de uns 50 anos e uma criança. Era isso que eu queria falar. É porque eu estava pensando nelas e fui falando, acho que de maneira acelerada. Teve gente que falou assim, meu Deus, sou idosa. Enfim, elas estavam descendo a rua de casa, aí elas foram até a casa da vizinha, e eu lá, tomando minha vitamina D com meu irmão. Aí ela voltou e falou, oi. Eu falei, oi. A Elisete que mora aqui? Eu fiquei assim, eu não sei o nome da vizinha. Que vergonha. Eu falei assim, olha, bate no portão e pergunta, porque eu não sei o nome da vizinha. Você é nova aqui? Eu moro há 21 anos na mesma casa.
Falei, não, a vizinha que é, mas ela já deve estar ali uns 10 anos. Que vergonha. Eu não sei o nome da vizinha. Aliás, eu nem fui lá ainda perguntar, porque eu quase não vejo ela, mas o dia que eu ver, eu vou falar, oi, qual é o seu nome? Eu vou, porque, gente, que vergonha. Jesus jamais moraria na mesma casa há 21 anos sem saber o nome da vizinha. Então, muitas vezes, a gente valoriza alguns grupos, que a gente se dá bem, que a gente se diverte, e alguns outros, nem sei. Outra coisa bem engraçada de vizinha também, foi que eu descobri o nome da minha vizinha pelo sinal do Wi-Fi. Porque eu sei o nome do rapaz, porque ele morava nessa rua há muito tempo, então eu conheço ele desde criança, eu sei o nome dele. E eu sempre ficava, gente, como que eu vou chegar nela para eu perguntar o nome, né? Sempre, oi, bom dia, boa tarde, tá. E um dia eu fiquei sem internet em casa. Aí eu fui procurar, né, uma rede, vai que tinha uma aberta, né, sei lá. Daí tava o nome dele, né, tantantã e tantantã. Daí era a rede mais forte. Se era a rede mais forte, a casa dele é do lado, né, mas o nome dela é aquele mesmo. Deu certo. Mas assim, eu descobri pela rede do Wi-Fi. Que vergonha. Jesus, quando ele está falando de unidade, ele está falando da gente, aqui, essa igreja, essa estrutura. Ele está falando das pessoas da nossa rua. Ele está falando de quem você encontra uma única vez na vida e talvez vai ser a única oportunidade que aquela pessoa vai ter de ser bem recebida, de ser ouvida e de ver Jesus em você. E eu já briguei muito por uma situação, e eu acho que vou brigar até o final da minha vida, que é a história do semáforo. Não tem quem me convença que não é para comprar as coisas do semáforo, dar as... Né? Eu não consigo, gente. Talvez um dia eu consiga mudar o meu pensamento. Mas quando a pessoa chega e fala, eu acho que não deve dar porque blá, blá, eu fico assim, tá bom. Mas não me convence. Tá, Luana, mas e outras atitudes? Por exemplo, tolerância dentro de casa. Daí é difícil. Mas Jesus está dizendo, seja uma unidade dentro da sua casa. Ah, mas eu tenho que ser uma unidade no meu ambiente de trabalho, mas eu detesto aquele lugar, eu vou pelo dinheiro. Seja uma unidade naquele lugar. Seja tolerante naquele lugar. Porque a gente nunca sabe as vivências da outra pessoa. Nunca a gente sabe. Mas Jesus, ele sabe. E o lugar que Jesus coloca você tem um objetivo. Eu estar aqui hoje tem um objetivo, você estar aqui hoje tem um objetivo, você assistindo o culto de hoje tem um objetivo. Deus sabe. Sejamos uma unidade o tempo todo, em qualquer lugar. Principalmente nos lugares que você nem queria estar. Fila de banco, lugares, né, instituições de saúde que são públicas, é tão difícil às vezes, né? Seja Jesus ali. No trânsito, abra a sua boca para declarar bênçãos sobre a vida das pessoas no trânsito. Muitas vezes não é fácil, mas seja essa luz. Tá rindo, né, Elisa? Você xinga no trânsito? Brincadeirinhas à parte, às vezes a gente está cansado, né? Dessa vida, sobrecarregado. Mas pense, mesmo cansado, eu sou um Jesus na vida do outro. E nessa oração maravilhosa que Jesus está fazendo a Deus, ainda no capítulo 17 de João, ele diz nos versículos 24, 25 e 26. Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. E farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Cristo é o orientador. Cristo é o norte da nossa vida. Quando a gente percebe que Ele é o cabeça, é isso que a gente precisa entender. Todos os dias.
vai tomar uma decisão, peça para Jesus o que Ele quer. E Ele vai responder. Às vezes não de maneira direta, alguém que vai chegar para você e vai dizer, mas vai ter uma luz. Porque quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo vem sobre nós e Ele orienta. Ele esclarece, Ele dá discernimento das situações. E eu digo isso porque eu provei e vi, e eu provo e vejo disso. Eu acho muito interessante quando a gente pensa a palavra de Deus e tem um testemunho, porque o testemunho ele edifica, amém? Ontem eu fui para uma reunião, para um culto, da nossa igreja, né, da igreja de outro bairro, e eu cheguei naquele lugar muito feliz, eu estava muito feliz, estava com os meus irmãos, eu estava com vários amigos, né, com várias pessoas, então eu estava muito feliz. Mas eu estava assim com um pensamento que estava, algo assim que estava me incomodando. E eu fiz um pedido para Deus. Falei, ô Senhor, eu sei da tua palavra, eu sei o que o Senhor quer para mim, mas se o Senhor falasse comigo hoje, eu ia ficar bem feliz, assim, mas eu queria que o Senhor falasse, tipo, mesmo assim, tipo, ó Luana, esse é o sinal. Eu estava assim, precisando desse reforço, né? E nós cantamos e louvamos e ouvimos a ministração. E Deus falou comigo. E eu fiquei muito feliz. Ah, ficou feliz porque era o que você queria ouvir, né? Também. Mas eu fiquei muito feliz porque eu provei e vi que quando a gente pede, a gente recebe. Claro que às vezes não é o que você quer ouvir, mas se for, maravilha, né? E eu cheguei em casa, né, testemunhei assim para minha mãe, ela sabe o que é. E eu falei, olha, cada dia o Senhor tem mostrado o quanto Ele é o norte da nossa vida. O quanto que Ele é o orientador da nossa vida, o quanto que Cristo é o cabeça dessa comunidade. Então não dá para eu viver por aí, no meu dia a dia, de maneira que os outros não provem da mesma coisa, da mesma experiência. Claro que eu erro, claro que eu podia fazer melhor, mas a gente precisa estar à disposição para saber o que Ele quer de nós. Para eu saber o nome da minha vizinha, para eu bater um papo com ela quando necessário, para eu ouvir você, que é meu amigo aqui, talvez faz tempo que eu não te ouço, para eu saber o que a pessoa dentro da minha casa está passando. Às vezes as pessoas estão dentro da nossa casa e a gente não sabe. A gente demora para perceber que não está bem. E eu falo isso porque nós vivemos um tempo de modernidade e a escola é a instituição mais próxima da família em uma sociedade. E eu trabalho em uma escola e eu vejo o quanto famílias desestruturadas provocam problemas num ambiente como uma escola. Gente, aquelas crianças, elas voltaram desse isolamento tão terríveis, tão terríveis. Vocês não estão entendendo, irmãos? Muito terríveis. Mas por que elas chegaram terríveis? Ah, porque aquela criança é assim mesmo. Puxou a família da mãe dela. Será? Por que essas crianças estão tão terríveis? Elas ficaram isoladas, trancadas há muito tempo. E os pais trabalhando de maneira remota, e aquela criança estava com quem? Será que o tempo todo ocupada com as telas? Então, às vezes, não é frescura, às vezes não é que a criança está terrível, às vezes não é que você é um preguiçoso, às vezes não é que você não está pronto para assumir as coisas da vida, mas é porque você precisa ser ouvido, e Deus ouve você. Nós sabemos que não é fácil o nosso cotidiano. Mas é como eu falei, quando a gente pede, a gente recebe. A palavra de Deus diz isso. Então, entendendo que Cristo é o cabeça, sejamos um corpo que pensa nos membros, que se importam. Você sabe as atitudes que vão fazer bem para isso. Às vezes você não está bem, e é difícil você ser um suporte se você não está bem. Procure ajuda, fale com as pessoas. A rede de apoio é muito boa.
Principalmente quando são pessoas que pensam numa vida além dessa que a gente está vivendo. Que pensa no céu, que pensa na volta de Jesus, que tem um objetivo em comum. Eu não estou dizendo agora que não é para você perguntar o nome da sua vizinha porque ela não acredita, sim. Mas busque pessoas que têm perspectivas do céu, acima de tudo, sempre. Porque tem um bem comum, porque sabe aonde quer chegar. Como eu falei, aqui na nossa vida, a gente está na correria, né? O tempo todo. Isso é bom porque, enfim, o dia de amanhã vai chegar e eu preciso estar bem. Mas não deixe que isso seja o foco da sua vida toda. Hoje eu li uma frase de um perfil do Instagram, que se chama Mente Empreendedora, para essa perspectiva, né, de empreendedorismo e tal. Eu achei muito legal. Dizia assim, parafraseando o que estava escrito, né? Eu não me lembro exatamente. Mas dizia mais ou menos assim: trabalhe, lute e conquiste para ter a vida que você deseja. Mas viva a vida que você tem hoje. Porque muitas vezes a gente quer estudar, trabalhar para adquirir uma vida legal. E isso é muito bom, porque também ficar parado no tempo, né, não vai te levar a nada. Mas não fica pensando só no futuro, porque quando eu tiver, porque quando, mas e a vida de hoje, o agora? Como que a gente está se comportando? Não, porque o dia que Deus me abençoar, que eu tiver bastante dinheiro, eu vou fazer uma doação enorme para aquela instituição. Faça hoje, com o que você tem. Não, porque o dia que Deus preparar um trabalho, que eu tiver mais tempo, eu vou me dedicar ao ministério tal. Se dedique hoje, nas condições que você tem. A gente não sabe o dia de amanhã. Sejamos um corpo ativo. Um corpo ativo. Para que nós possamos uns com os outros se ajudar a cada dia. Porque quem nos ajuda é Jesus. Amém? Convido vocês a ficarem em pé. E nós vamos orar agora com um objetivo específico. Nós vimos aqui que Jesus, nessas palavras, ele estava orando. Então, a oração, ela precisa fazer parte da nossa vida o tempo todo. Claro que existe uma questão cultural, que às vezes a gente prioriza a oração em alguns momentos, né? E crente já sabe qual é, né? Comida, dormir e sair de casa. É engraçado, mas assim, né? Faz parte da cultura e não tem problema nenhum isso. É maravilhoso e é muito importante que, se você não tem essa prática ainda, você faça. Agradecer pelas refeições, antes de dormir, orar a Deus. Vai sair da sua casa, peça a Deus proteção desse vírus, proteção no trânsito. Mas ore constantemente. Fale com Deus constantemente. Eu tinha dificuldade em entender isso. Mas algumas situações não vai dar tempo para você ter aquele horário. Agora é hora de orar. 7 horas, agora é hora de orar. Às vezes Deus quer que você ore no lugar que você está, qualquer lugar, qualquer lugar. Deus quer ouvir você dentro do transporte público, Deus quer ouvir você no seu ambiente de trabalho. Deus quer nos ouvir em qualquer lugar, dentro de casa, na rua. Às vezes uma pessoa está contando uma situação para mim, ela fala, ora por mim. Eu no meu pensamento já estou clamando, buscando a Deus pela vida daquela pessoa. O tempo todo, Deus, Ele nos fez livre. Não existe um protocolo a ser seguido. É em qualquer lugar, é o tempo todo. Então vamos orar em nome de Jesus, pedindo para Ele principalmente para que esta igreja, não essa estrutura, mas essa igreja, quando eu digo nós, filhos de Deus, possamos buscar a Ele para sermos cada dia mais próximos de Jesus. E talvez ser o Jesus que a sua vizinha vai conhecer. Amém? Vamos orar? Pai nosso, nós nos reunimos aqui nesse momento, Deus. Nós te buscamos em oração, Senhor. Pedindo, Deus, que esteja sobre nossas vidas cada dia, Senhor. Para sermos pessoas melhores. Para que os nossos defeitos caiam em nome de Jesus.
que resplandeça a tua luz nas nossas vidas, que possamos ser pessoas melhores para a tua glória, Senhor, para que o mundo veja que o Senhor foi enviado, Senhor, para salvar cada um, ó Pai, cada um. E que possamos receber o teu amor cada dia, Deus. Que não tenhamos medo, meu Deus. Que não tenhamos, meu Deus, empecilhos na nossa vida para estar mais próximos do Senhor cada dia. Nos ajuda a ser pessoas melhores, meu Deus. Não na nossa condição, mas a partir do Espírito Santo em nossa vida. Ser pessoas melhores para a glória de Deus. Para que possam reconhecer o Senhor Jesus na nossa vida cada dia. Para que haja salvação na vida das pessoas, deixando, Pai, as práticas que não convêm para aqueles que te buscam, para aqueles que te amam, Senhor. E nós pedimos, nos ajuda a ser melhor, em nome de Jesus. Que nas nossas práticas do dia a dia, possamos ser Jesus na vida de cada um. Para a tua glória, Senhor, nós oramos, em nome do Salvador das nossas vidas, Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um. Uma abençoada semana. Força, vamos continuar, né? A gente está muito feliz porque grandes bênçãos o Senhor tem feito. Para a glória de Deus, o número de pessoas infectadas por esse vírus tem diminuído. E números são vidas. E para a glória de Deus, menos pessoas têm sido atingidas e, para a glória de Deus, vai chegar um tempo melhor. Não deixe de usar sua máscara, de passar seu álcool, de se proteger, para a gente viver um tempo como era antes, né? Para a gente valorizar como era antes, para poder falar sem abafar a voz. Eu, quando eu estou sem máscara, assim que eu posso falar, eu quero falar um monte, porque estou sem máscara, né? Mas brincadeiras à parte, para a gente viver um tempo melhor e pede proteção a Deus pela sua família, seus amigos e se cuidar, porque, né, não dá para eu só orar sem me cuidar. Que Deus abençoe a vida de cada um.